do tigre Batatá? Um tigre, dois tigres, três tigres. É, um tigre, dois tigres. Trava-línguas é uma brincadeira divertida e fácil de brincar. É só enrolar a língua, fazendo ela dançar. O doce perguntou pro doce: qual é o doce mais doce? O doce respondeu pro doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. Sabia que a mãe sabia subiar? Alô, o tatu tá aí? O tatu não tá. Mas a mulher do tatutano é o mesmo que o tatu tá. Por dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo soltando o vento. O doce perguntou pro doce qual é o doce mais doce e o doce respondeu pro doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo soltando o... Alô, o tatu tá aí? Não, o tatu não tá. Mas a mulher do tatutando é o mesmo que o tatu tá. O doce perguntou pro doce qual é o doce mais doce. O doce respondeu pro doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. Debaixo da cama tem uma jarra, dentro da jarra tem uma aranha. Tanto a aranha arranha a jarra, como a jarra aranha a aranha. O tempo perguntou ao tempo, quanto tempo tem? O doce perguntou pro doce qual o doce mais doce. O doce respondeu pro doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. O tatu tá aí? Tatu não tá. Mas a mulher do tatutando é a mesma que o tatu tá. 3 tigres tristes para 3 pratos de trigo. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. O doce perguntou pro doce qual é o doce mais doce. O doce respondeu pro doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. Olha o sapo dentro do saco. O sapo com o sapo dentro. O sapo batendo o papo e o papo soltando o vento. Dentro do saco, o saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando vento. Alô, o tatu tá aí? Não, o tatu não tá. Mas a mulher do tatutando é o mesmo que o tatu tá. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem. O tempo que o tempo tem. O tigre. Três tigres tristes para 3 pratos de trigo. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Alô, o tatu tá aí? Não, o tatu não tá. Mas a mulher do tatutano é o mesmo que o tatu tá. O doce perguntou pro doce qual é o doce mais doce. O doce respondeu pro doce que o doce mais doce é o doce da batata doce. Sabia que a mãe do sabiá sabia que o sabiá sabia assobiar. Tigres tristes para 3 pratos de trigo. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo bateu no papo e o papo soltou vento. Alô, o tatu tá aí? Não, o tatu não tá. Mas a mulher do tatutando é o mesmo que o tatu tá. Não, tuta, não tá. Mas a mulher do tuta tanto é o mesmo que tatu tá. Doce é o de batata doce. Olha o sapo dentro do saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo soltando vento. Alô, tatu tá aí? Não, tatu não tá. Mas a mulher do tatu é a mesma coisa que tatu. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando o vento.
O doce perguntou pro doce: qual é o doce mais doce? O doce respondeu pro doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. 3 tigres tristes para 3 pratos de trigo. 3 pratos de trigo para 3 tigres é triste. Alô, o Tatu tá? Não, o Tatu não tá, mas a mulher do Tatu tá indo. É a mesma coisa que o Tatu, tá? Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo soltando vento. Alô, ô Tuta, tá aí? Não, Tuta, não tá. Mas a mulher do Tuta tanto é o mesmo que Tatuta tá. O doce perguntou pro doce: qual é o doce mais doce? O doce respondeu pro doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo soltando vento. O doce perguntou pro doce: qual é o doce mais doce? O doce respondeu pro doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. Sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo, e o papo soltando o vento. O doce perguntou pro doce: qual é o doce mais doce? O doce perguntou pro doce que o doce mais doce é o doce da batata doce. Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando vento. Tigres tristes para 3 pratos de trigo. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Perguntou pro doce qual era o doce mais doce. O doce respondeu pro doce: qual é o doce mais doce? É o doce de batata doce. Olha o sapo do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo soltando vento. O doce perguntou pro doce: qual é o doce mais doce? O doce respondeu pro doce que o doce mais doce é o doce de batata doce.